Na manhã cedo, ela acordou com um humor extremamente sombrio. Hoje não era apenas um sábado, era o dia do seu casamento. Parecia que ela só deveria se divertir, especialmente porque ela se casou não por qualquer pessoa, mas pelo primeiro rapaz da cidade. Na verdade, não havia mais méritos para Matthew, exceto pelo fato de que ele era o herdeiro da fortuna multimilionária de seus pais. Ela, por outro lado, era uma garota modesta e educada, que estava loucamente apaixonada por seu namorado. Ela nem sequer pensava que ele era muito rico, não valorizava dinheiro em um relacionamento, mas sim segurança e conforto ao lado de seu amado. Agora, com lágrimas nos olhos, ela olhava para seu vestido de casamento pendurado em um cabide perto da janela. Em breve, ela teria que vesti-lo para unir sua vida para sempre com a de Matthew, cujos pais fizeram esforços para seu filho, investindo muito dinheiro no casamento. Os pais idosos queriam que toda a cidade se lembrasse desse evento importante para a família. Convites foram enviados para um grande número de convidados, entre os quais estavam altos funcionários da administração regional. Parecia que apenas alegria restava. Nem toda garota tem a honra de receber tal honra, mas por algum motivo, não havia absolutamente nenhuma alegria no coração da noiva. Pelo contrário, ela estava arrasada. Ela não dormiu a noite toda, revivendo repetidamente a cena de ontem em sua cabeça. Naquele momento, ainda se poderia chamá-la talvez de pessoa mais feliz do mundo, mas hoje ela se tornou a mais infeliz, e aqui está o motivo. Ontem, no início da nona noite, como frequentemente acontece, Matthew levou sua noiva de casa para jantar no restaurante mais caro e melhor da cidade, porque o jovem simplesmente não visitava instituições mais baratas, considerando-as abaixo de sua dignidade, o que, aliás, deixou sua namorada muito chateada. Seu afeto era dolorosamente inadequado, mas quando se ama, pode-se perdoar qualquer coisa. No entanto, hoje o jovem superou a si mesmo, conversando animadamente sobre a celebração de amanhã. O jovem casal, sentado no carro, se movia lentamente em direção ao restaurante. A culpa era de um engarrafamento que se estendia por vários quilômetros. Isso é tão estúpido, disse ela irritada. Certamente algum aposentado em sua lata velha ficou parado na frente, bloqueando o caminho para alguém como eu. Insatisfeito e com raiva, Matthew disse com desprezo, olhando pela janela enquanto o carro se movia. Perto dali, é claro, não havia um carro chique de vidro ao lado de seu incrível carro estrangeiro caro, com acabamento interno deslumbrante. Vamos lá, pare de resmungar, querido. Todo mundo tem o direito de viver dentro de seus meios. Nem todos têm dinheiro para comprar o melhor para si, respondeu ela a ele, um pouco acusadoramente. O jovem olhou para a garota de maneira um tanto estranha, como se condescendente. Aparentemente, ele mal conseguia se conter para não humilhar a jovem. Mais meia hora se passou durante esse tempo, o engarrafamento só aumentou, o que ficou extremamente irritante para Matthew e seu estômago roncando que exigia um verdadeiro banquete. A mesa já estava reservada e os garçons estavam alinhados, e os queridos convidados, como escravos comuns, atonitos em uma fila geral. Pena que não temos helicópteros particulares como no exterior para nos levar a qualquer lugar. Infelizmente, estamos atrasados em relação ao progresso em cerca de meio século, mas tudo bem. Agora, vamos fazer um truque. Felizmente, conheço a cidade inteira como a palma da minha mão, e enquanto o resto está preso no engarrafamento, vamos dar a volta, disse Matthew alegremente, virando fora da estrada principal e entrando nos quintais. Aqui, é claro, as coisas finalmente deram certo e, provavelmente, em alguns minutos o casal teria chegado ao seu destino. Mas inesperadamente, no início de uma casa longa, uma ambulância bloqueou o caminho deles. E embora fosse necessário apenas recuar alguns metros para dispersá-la, ele decidiu não fazer isso. Afinal, a lata velha deve ter sido levando alguma vovozinha para o hospital, que já tinha pouco tempo neste mundo. Então, não aconteceria nada de ruim se a avó esperasse até que o motorista da ambulância manobrasse entre os carros estacionados, desse marcha ré e liberasse o caminho. O jipe do garoto rico e seus motoristas insolentes ousaram buzinar para a ambulância. Depois de algum tempo, um médico saiu, aproximou-se da janela do carro de Matthew e disse a eles que estavam levando a avó para o hospital porque ela havia tido um ataque cardíaco.
Ela mal está viva, cada minuto é precioso, então volte, quem não te deixa fazer isso? Por que eu deveria me importar com essa avó? Respondeu o rapaz com raiva. Ela sentiu-se envergonhada pelo comportamento do noivo e pediu várias vezes para ele liberar o caminho, mas ele não queria ouvir nada, porque ele é o dono da vida e, graças às conexões necessárias, o pai pode fazer qualquer coisa e sair impune. Isso já aconteceu muitas vezes. É verdade que ultimamente, por algum motivo, o pai dele tem sido muito rigoroso com ele, provavelmente devido ao fato de que estava ficando sem paciência. Já era hora de seu sanguezinho entrar em razão e tomar juízo. Afinal, não foi para isso que Luca pagou pelos seus estudos, para que ele pudesse frequentar boates, e há uma semana, ele teve uma conversa séria com seu filho. O rapaz apenas balançou a cabeça e fingiu concordar com os argumentos do pai, mas depois de receber sua próxima dose de dinheiro, ele esqueceu completamente a promessa e agora, em vez de evitar conflitos, ele só os alimentou ainda mais, criando um verdadeiro escândalo do qual toda a região fugiu. Alguns espectadores até começaram a filmar o que estava acontecendo com as câmeras de seus celulares, querendo colocar tudo na internet para que todos vissem. Isso não incomodava o garoto rico, pelo contrário, ele queria se tornar famoso, porque mesmo sendo um personagem negativo, ainda seria um herói. Ela, envergonhada, só queria se enfiar no chão naquele momento. A garota nem conseguia imaginar como pôde se apaixonar por um monstro desses. É possível ver que o amor é maléfico, mas ainda assim, é claro, por causa de um incidente como esse, nenhuma noiva sã romperia o relacionamento. Basta levar a sério o conselho de Matthew. Se ele valoriza e ama ela, então é claro que ele vai melhorar, pensou ela. Então, a estrada meio que se arrastou e, para resolver a situação, o motorista da ambulância até quis dar meia volta, pois não havia saída. Mas, neste momento, a situação foi resolvida da forma mais incrível possível. Durante todo esse tempo, na ambulância, ao lado da avó, uma pessoa chorosa e agitada disse algo. A vovó era a única pessoa próxima para uma jovem garota. Zoe a criou sozinha, tudo porque sua filha decidiu que a menina era um erro de sua juventude, uma criança indesejada e que só atrapalhava sua vida. Então, ela deixou a filha sob os cuidados da mãe e ela mesma foi conquistar o exterior. Sim, ela se perdeu lá, esquecendo-se dos entes queridos. Para deleite de sua avó, Emily cresceu como uma boa criança. A avó não tinha do que reclamar sobre o comportamento da neta ou seu desempenho escolar, e o mesmo acontecia na universidade, onde ela se destacava, especialmente nos esportes. Ela praticava esportes no palácio de esportes local. Zoe nunca teve boa saúde. Com a idade, ela começou a ceder cada vez mais a cada dia, tentando não mostrar isso para não incomodar Emily, afinal, ela logo teria competições regionais. Mas, por mais que a avó trabalhasse duro, a doença se infiltrou sem ser percebida. Ao mesmo tempo, a atingiu muito forte. Felizmente, no momento do ataque, sua neta estava por perto, caso contrário, ela nem conseguiria chegar ao telefone. Emily não ouviu tudo o que estava acontecendo ao seu redor, estava preocupada com a pessoa amada. Mas quando o médico voltou para o carro, irritado e xingando, ela finalmente se desvencilhou de seus pensamentos e descobriu a razão da parada. Ela ficou enfurecida, soltando a mão de sua amada avó, saiu do carro e foi em direção ao filho mimado e despreocupado do papai, que mais uma vez se alegrava com seus lacaios insignificantes. Mas no momento seguinte, algo aconteceu com ele que ele não poderia imaginar. Como uma mulher furiosa, Emily se lançou sobre ele. Ela compreendia perfeitamente que não havia sentido em conversar com esses mestres da vida. Medidas mais drásticas eram necessárias ali, e como atleta, ela as aplicou. Abriu as portas do carro com facilidade, puxou o cara magrelo para fora com um movimento de mão. Ao mesmo tempo, ela calculou mal um pouco e empurrou levemente Matthew para longe de si, fazendo com que ele se sentasse na poça suja do banco de trás, para o aplauso entusiasmado do público reunido. Sim, ele definitivamente não esperava por isso. Após sua derrota, Emily mesma dirigiu o carro dele para longe, abrindo caminho para uma ambulância. Matthew gritava loucamente, ameaçando prender a garota por agressões e, ao mesmo tempo, por roubo de carro, juntamente com sua noiva, que só conseguiu ter simpatia pela garota. Seja como for, depois de alguns minutos, não havia mais ninguém no quintal. Claro,
a viagem ao restaurante estava fora de questão. O casamento de Matthew foi extremamente ofuscado pelos noivos futuros, e, em vez do restaurante, ele teve que levar a noiva de volta para casa. Durante todo o trajeto, o rapaz com a reputação manchada ameaçava se vingar do agressor, ao que ela respondeu que era culpa dele. Ela nunca tinha visto Matthew tão bravo antes, mas o pior ainda estava por vir. Ao chegar em casa, ela já tinha chegado ao seu quarto para tentar compreender o que estava acontecendo quando de repente percebeu que havia esquecido sua bolsa no carro. Ela não ouviu o barulho do motor de um carro, então decidiu voltar para pegá-la. Mas quando saiu para a rua, viu Matthew atrás de uma moita de lilás, falando ao telefone. Ao ouvir suas palavras, ela literalmente congelou. Sim, meu amigo, você perdeu a aposta. Afinal, eu disse que essa garota apagada se casaria comigo, mas você não acreditou em mim. Isso é o que deu. Mas tudo bem, eu vivo com isso e aproveito. A verdade é que ainda não sei o que vou dizer aos meus ancestrais, mas isso também é solucionável. Ok, vou indo. Ainda há trabalho a ser feito. Me apresso em me despedir de um amigo, lembrando-me de sua vergonha. Hoje ele entrou no carro e foi embora. Ela se trancou em seu quarto e chorou até amanhã. E com o amanhecer, a garota provavelmente tomou a decisão certa. Discando um número familiar, ela disse, eu concordo. Após isso, a noiva juntou uma pequena bolsa, enquanto seus pais ainda estavam descansando, deixou a casa, deixando um bilhete sobre a mesa. O casamento estava a apenas algumas horas de distância. Luca e Leia, os pais do noivo, já estavam recebendo os convidados. Afinal, quase todos os convidados eram do lado do noivo. Eles quase desmaiaram quando os casamenteiros ligaram para eles e contaram a notícia de que o casamento não aconteceria, pois a noiva decidiu fugir com seu amigo da escola, diretamente do altar. E foi exatamente isso que aconteceu há muito tempo. Ela só tinha relações de amizade com Nora. Ela não aceitava os flertes do rapaz, mas sentindo o amargor da traição, a garota percebeu quem ela realmente amava. Embora o rapaz fosse pobre, ele era uma pessoa trabalhadora que não tinha medo de dificuldades. Então ele sugeriu a ela que eles fossem para algum lugar distante, para que as pessoas ricas com seus escândalos não os alcançassem e os pais do noivo não permitissem tamanha vergonha na família. Onde já se viu um casamento não acontecer por causa da ausência da noiva? Por isso, Leia ofereceu ao marido planos simples para evitar problemas diante das pessoas importantes. No dia seguinte à internação de sua avó no hospital, Emily estava voltando para casa para pegar algumas coisas para a senhora idosa. Ela estava triste porque os médicos não deram um bom prognóstico. Os médicos disseram que a avó poderia se recuperar apenas se passasse por uma cirurgia, que é feita apenas em clínicas estrangeiras, mas que custa uma fortuna. Mesmo que vendam tudo o que tem, não será o suficiente para uma boa causa. Emily estava desesperada, pois o pior é quando um ente querido ainda pode ser salvo e você não pode fazer nada ao mesmo tempo. No entanto, o destino decidiu presentear a garota de verdade. Ela ficou surpresa quando um homem de terno caro saltou de uma mansão rica que ela estava passando e, ao mesmo tempo, fez uma proposta que, em sua situação, não poderia ser recusada. Matthew estava furioso quando descobriu que a noiva o deixou no frio. O rapaz não estava acostumado a perder e, em menos de um dia, foi humilhado 2 vezes. Além disso, isso foi feito pelas garotas a quem ele estava acostumado a pisar em vez de usá-las em seus desejos vis e desprezíveis. Mas, seja como for, Matthew teve que concordar com um casamento fictício. Ele não tinha outra escolha. É claro que ele teve que lidar com o resgate da noiva e outras formalidades, mas no cartório, a noiva alta e robusta apareceu pontualmente. Assim que ela levantou o véu, o noivo quase ficou sem palavras ao reconhecer a garota que, no sentido literal da palavra, o colocou em uma poça. A cerimônia ocorreu sem problemas, mesmo com a cara muito amarrada do noivo. E depois das festividades, os jovens tiveram a sua primeira noite de casamento na casa doada pelos pais do noivo. Assim que a limusine desapareceu da vista, o doce sorriso radiante da noiva se transformou em um sorriso malicioso. Agora vamos cuidar da sua educação. É por sua causa que minha avó está agora em estado grave. Reze a Deus para que a operação ajude, disse Emily, dando um tapa forte no rosto do marido e, em seguida, o arrastando para dentro de casa para conversar coração a coração.
Ei, eu não posso fugir, pensou o recém-casado angustiado, seguindo sua esposa. Mas ele ainda não sabia que divórcios não eram aceitos na família de Emily. Uma mãe já estava sofrendo o suficiente. Além disso, por que se preocupar em vão com a idosa? Sua saúde já não é mais a mesma. Felizmente, Emily conseguiu moldar Matthew em um homem, pelo qual seus pais foram muito gratos. Infelizmente, palavras não eram suficientes para conquistar algo, ela teve que usar a força. Bem, o que se pode fazer? Os meninos ricos não entendem outro tratamento. E a noiva fugitiva, felizmente, não precisava mais realizar tal ato. Afinal, somente então ela sentiu o que era felicidade ao lado de seu amado. Assim, amigos, chegados ao final de nossa história em áudio, deixe seu comentário, dê o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho e não perca a nossa próxima história em áudio.